Mais uma coisinha da democracia, gostoso demais. Antes disso, vamos só dar uma olhadinha aqui no que aconteceu. Esses jornalistas estão dizendo que sigilo da fonte, papel, quer ver o papel importante que esses mesmos ministros tiveram com a democracia? Vamos ver. Vamos ver. Vamos voltar a falar. Só vamos recordar, pra gente ver aqui, ó. Porque aqui não houve indignação. Aqui não houve indignação, tá? Aqui tava tudo certo. Vamos ver. Da Polícia Federal, que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão nesse inquérito aí que investiga a produção de notícias falsas. Que não é crime. Que não havia nenhuma lei que tornasse isso crime. Não apontaram também quais são as notícias falsas. Vamos ver. E também ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos direto então a Brasília falar com o André Espigarol novamente. Agora, André, vamos falar um pouquinho mais sobre um dos alvos dessa operação, o blogueiro Alan dos Santos. Pra mim esse cara é um bosta, tá? Pra mim esse Alan é um bosta. Esse cara, o que ele fala de merda não tá escrito. Porém, não é porque eu acho que ele fala um monte de merda que eu acho que ele tem que ser preso por causa disso. Porque a Constituição protege ele e permite ele falar merda. É um direito dele. E ninguém tá acima da Constituição para dizer que ele não pode falar. Você gosta ou não, não ouça. Não ouça, se contraponha. Agora, querer que o cara seja preso pelo que ele fala? Porque falou merda? Peraí, né? Que moram em um bairro nobre aí de Brasília. André, quais são os detalhes? O que foi apreendido na casa desse blogueiro? Boa tarde. Velho, busca e apreensão na casa do cara. Por produção de fake news. Cadê a lei que diz isso aí? Cadê a lei que foi baseado nisso aí? Oi, Cássio, boa tarde novamente para você. Olha, como a gente viu agora há pouco nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o blogueiro Alan dos Santos ali está no centro. Vamos voltar a falar da operação da polícia. Alan dos Santos, que mora em um bairro nobre aí de Brasília. Oi, Cássio, boa tarde. E você vê como o jornalista tenta jogar o povo contra o cara que mora em um bairro nobre aí de Brasília para dizer, ó, ele tem dinheiro. Novamente para você. Olha, como a gente viu agora há pouco nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o blogueiro Alan dos Santos ali está no centro de uma série de perfis, de uma rede de perfis no Twitter ligadas a esta rede de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a gente estava vendo esse diagrama agora há pouco aqui com o nosso analista Daniel Adjuto. Enfim, Alan dos Santos recebeu a Polícia Federal hoje pela manhã em sua casa, como você ressaltou, no Lago Sul, aqui um bairro nobre do Distrito Federal. Os policiais apreenderam uma série de equipamentos, celulares, tablets, computadores, revistaram a casa, revistaram o carro do Alan dos Santos. Pelo que ele falava. Por opinião, por fake news, não por fake news, aí vamos apreender tudo na casa dele, tudo, sem ter nada específico, tudo, pra achar alguma coisa. Qual é o nome disso? Que é o proprietário do blog Terça Livre, e logo após, por volta das 11 horas, chegaram por aqui onde eu estou agora, na sede da Polícia Federal, o edifício que a gente conhece como Máscara Negra, trazendo aí todo este material que foi recolhido na casa de Alan dos Santos. A gente lembra, Cássio, uma notícia que eu trouxe. Os materiais, gente, é pra achar fake news. Fake news, baseado na lei de fake news, número, não tem. Agora há pouco no site da CNN que esse não é o primeiro estresse, a primeira tensão de Alan dos Santos com os poderes aqui em Brasília. Ele, no ano passado, foi alvo de uma polêmica ali na Câmara dos Deputados. Os parlamentares reclamaram sobre a atuação dele dentro da casa e fizeram essa reclamação à primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, também. do PL. CQC também foi proibido, inclusive, de entrar lá. E aí, vão prender também? Prenderam na época os integrantes do CQC? Do Rio de Janeiro, que decidiu cassar a credencial de Alan dos Santos por ele ter adotado, segundo ela, uma atitude incompatível com a finalidade da credencial que ele recebia para acompanhar os trabalhos. Ele que faz esta cobertura no blog Terça Livre, ele tinha essa credencial para fazer a cobertura, mas, segundo este documento que a CNN teve acesso da primeira secretaria da Câmara dos Deputados, ele adotou uma postura incompatível com esta finalidade. Postura? A gente apurou que deputados reclamaram, principalmente, de que Alan dos Santos fazia vídeos ali que colocavam parlamentares em uma posição que, segundo eles, era constrangedora. Rapaz, constrangedor fazer perguntas inconvenientes, criticar, que absurdo, um jornalista fazendo. Isso é um absurdo. Ou blogueiro que seja, tá? Qualquer cidadão. Eu não sei se vocês sabem, mas a lei, ela considera qualquer cidadão como jornalista. Se você tá passando informação, se você tá passando notícia, informando, você é considerado um jornalista. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a própria lei determina isso. E por isso fizeram essa reclamação. A Câmara informou ainda que a credencial havia sido concedida com o objetivo de que Alan dos Santos fizesse a cobertura das matérias informativas sobre as propostas que tramitam na Câmara, mas que ele adotou, portanto, uma...
Se não for propaganda do que eles estão fazendo de bom lá, não pode. Postura incompatível com essa finalidade e por isso a primeira secretaria, que é quem concede as credenciais para todos os profissionais da imprensa, optou por revogar esta autorização. Mais cedo, Alan dos Santos... Eu quero... Vocês estão percebendo? Olha só, bicho. Vocês estão percebendo que eu quero saber qual o crime. Por que ele recebeu a visita da Polícia Federal, teve a casa vasculhada, foi colocado no inquérito de fake news? Qual o crime? Cadê? Me fala aí quais foram as fake news, o que resultou? Foi tão grave que resultou numa busca e apreensão na casa dele. Saída ali na porta de sua casa após a saída dos agentes da Polícia Federal, concedeu entrevista para os veículos de comunicação que lá estavam e reclamou desta operação no âmbito do inquérito que apura as notícias falsas e ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quais foram as notícias falsas que foram tão graves que geraram esse aí, busca e apreensão? Porque a reportagem não fala nada disso. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que determinou, portanto, esta busca e apreensão na sede também, na casa de Alan dos Santos, que também funciona como sede do canal Terça Livre. Vamos ouvir o que disse o blogueiro em entrevista à imprensa. Vai ser patético, vai ser mais um episódio que vai desmoralizar a Suprema Corte, porque eles vão perceber que vivemos do YouTube e dos cursos, da revista e dos livros que nós vendemos. Vamos voltar a falar da operação da... Vocês viram? Segundo eles, um blogueiro de extrema direita. Aí, então, a matéria não citou um crime do cara. Não citou qual foi a fake news tão criminosa, né? Porque não existe crime de fake news. Qual foi a fake news? Qual foi a notícia que, segundo eles, foi falsa, que prejudicou tanto alguém, que gerou essa busca e apreensão? Não tem. A matéria não cita nada. Só fala, recebeu... É só uma matéria de difamação. É só isso, é só falando que o cara recebeu uma visita do coisa, que ele agiu de forma errada na Câmara, porque ele deixava as pessoas em situações constrangedoras. Quais são essas situações constrangedoras? Que jornalismo de merda é esse? E aí termina ele falando lá, eu vivo do YouTube, não sei o que, blá, blá, blá. E aí? Inquéritos que até hoje não foram concluídos, galera. Aí agora vem a Malu Gaspar e os ministros foram muito importantes, né, para a democracia, porque era contra a extrema-direita. Aí podia fazer o que quisesse. Agora, com um blogueiro que não é de extrema-direita, aí realmente ele está passando dos limites. Vamos rir! Meu Deus. Olha, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar, a gente tem que rir. A gente tem que rir desse país. E é isso. É isso. O Brasil tá pegando fogo, né? O Brasil tá passando por essa situação aí. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, gente. Eu não tenho muita coordenação ainda aqui, tá? Por isso que tenho que ficar... Demora pra eu olhar. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando, rindo, hipocrisia demais. Quando era com os outros, estava tudo certo. Rodrigo Albuquerque falou aqui. E o Wagner Filho falou tudo FDP. Quero que tome... Não entendi essa sigla. Não entendi essa sigla, Wagner. Mas enfim, é isso. Entendeu? Vocês estão entendendo a situação do Brasil? Essa é a situação. E outra coisa que está acontecendo também, uma coisa que está acontecendo muito grave, que estão falando também, graças à democracia brasileira, né? Como o pessoal apoiou fazer tudo contra a extrema-direita. Agora o pessoal está um pouco revoltado com um negócio que está acontecendo